Assunto polêmico hoje. Oi pessoal, bem-vindo ao canal Nostro Mundo. Estamos aqui falando de cidadania italiana e esse é o terceiro de uma série de vídeos falando sobre a cultura italiana e sobre quais são as dicas para você se integrar na Itália, fazer novos amigos e aprender o idioma, que vai ser usado não só para sua prática, mas como melhoria de vida para você entender melhor a sua cultura. Então, se você não viu os outros dois vídeos, corre lá e dá uma olhada, porque tem dicas muito legais por lá. Porque os seus inscritos devem estar se perguntando assim, tipo, quem não viu os outros dois vídeos deve estar assim, quem é esse cara do lado da Júlia? Prazer, João Vitor, é o terceiro vídeo que eu tô aparecendo aqui com ela. E a gente está conversando um pouquinho sobre... A gente falou sobre idioma já, sobre cultura, sobre curiosidade. E você realmente quer entrar no assunto polêmico? Vamos entrar num assunto polêmico. Muito Eu polêmico. sou daquelas pessoas que defende com unhas e dentes o Sul. Meu bisavô era da Calábria, foi para lá que eu fui fazer a minha cidadania. E ele teve a oportunidade de morar no Norte. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa cultura que... Milan! Caso você não saiba, tem uma rixa muito grande. As pessoas do Norte dizem que o Sul sequer é Europa, né? Rola um preconceito muito grande. E agora, no mundo da cidadania, uma dica muito importante que eu te dou, você vai ter dificuldade de achar informação sobre cidadania no Sul, justamente porque as pessoas estão protegendo aquele lugar. Porque tem comunes muito bons de se fazer o processo de cidadania no Sul. Então é uma ótima aposta, foi uma aposta que eu fiz porque eu achei tudo que eu achava de cidadania na época que eu estava pesquisando, que eu queria ir para o lugar onde os meus ancestrais eram, e tudo que eu ouvia falar era coisa ruim. Coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Todo mundo fala que o Sul é uma merda, que o Sul é pobre, que o Sul tem as pessoas mais mal educadas, que o Sul é jeitinho, que você ia ter mais problema, que é mais burocrático. E a realidade é que não. Os comunes do Norte estão empacotados de brasileiro. Eles não aguentam mais ver brasileiro chegar para fazer cidadania. Em contrapartida, no Sul, você é recebido de braços abertos. Dependendo da sua atitude, você vai conseguir fazer com muito mais velocidade no Sul. Óbvio que você tem que saber escolher o comune. Fica ligado nos vídeos aí que eu vou dar dicas sobre como escolher o comune. E depende de sorte, mas depende também de atitude. E é sobre isso que a gente está falando agora. Sobre qual atitude que você tem que ter para se dar bem no seu processo de cidadania na Itália. O negócio é que, assim, o Sul, de Roma, da altura de Roma, o Roma e Pescara para baixo, tá? É muito aquela coisa... o italiano, é o estereótipo do italiano. Então, aquele italiano com aquele sotaque, que fala alto, que fala così e tal. Isso é a galera do Sul, tá? Isso é a galera Roma, Pescara, Nápoles, Messina, Palermo. Essa galera é muito assim, tem essa coisa muito expansiva. Enquanto que a galera mais pro norte, principalmente Vêneto e Emília-Romagna, é onde fica Milão, principalmente esse pessoal tem muito mais uma influência lá de cima. O pessoal tem a Suíça ali em cima, tem a galera, tem a proximidade ali com o leste europeu. Então, assim, tem muita gente do leste europeu, primeiro. Tem muita gente do leste europeu no norte. Segundo, é uma cultura muito mais fria, muito mais fechada, muito mais individualista, muito mais focada no processo, muito mais, as pessoas estão muito mais preocupadas com o trabalho e as coisas mais sérias Ganhar e tal. dinheiro. E ganhar dinheiro são muito mais assim do que no Sul. O estereótipo europeu que a gente tem mesmo. É um estereótipo mais europeu, entende? É mais parecido, de repente, com o suíço, com o inglês, entende? É muito mais assim, enquanto que o italiano do Sul, ele já é mais... Já é meio brasileirinho, Eu conheci quase um pessoas brasileiro. do Norte em viagem, né? Mas a maioria da minha vida na Itália eu tive no Sul. E eu fiquei muito impressionada com a receptividade das pessoas no Sul. Inclusive, quando eu estava indo para a Itália, eu já estava com todo esse medo eu resolvi arriscar ir para esse comune no Sul, mas eu não sabia o que me esperava e eu não sabia realmente como que ia ser o processo. Eu tinha algumas informações, só que eu não sabia de fato quais iam ser as minhas dificuldades. E foi muito surpreendente que no avião da Alitalia tem várias opções de filmes italianos. Eu acho que a gente aqui,
a gente absorve tanto, só morando lá fora pra gente ver o quanto que a nossa cultura é americanizada e explorada. O brasileiro não sabe proteger a própria cultura, só vira patriota quando vai lá pra fora e quer posar com a bandeira do Brasil falando mal da política daqui quando ele tá envolvido em política de lá, né? Quando ele tá vivendo a parte boa de ser brasileiro. Mas eu achei muito interessante que eu assisti um filme chamado Benvenuti al Sud, que é exatamente o meu medo. Eu comecei a assistir e falei, cara, isso daqui é comédia e tal, e os filmes italianos de comédia são maravilhosos, e é uma ótima dica para começar a interagir com o italiano e começar a absorver. Dá para achar com legenda, se você sabe falar inglês, é fácil achar com legenda em inglês, com legenda em espanhol, então dá para você ver, cara, você absorve muito conhecimento de linguagem assim, ouvindo filme italiano com legenda em algum outro idioma que você possa compreender. É um jeito excelente você pegar o idioma. E o filme era exatamente isso. O cara morava em, sei lá, ele morava em Roma, parece, e ele queria ser transferido, trabalhava na posta, no correio, e ele queria ser transferido para Milão. Porque queria ser transferido para Milão. Milão. Aí ele começa a fazer tanta graça para ser transferido que ele acaba sendo punido e sendo transferido para o sul. E é justamente essa história que o filme fala, de todos os preconceitos que não só a gente recebe estando aqui no Brasil pesquisando isso, mas os próprios italianos do norte desconhecem muitos o que é de fato o sul. E ele chega no sul e passa por todos esses preconceitos, do tipo, ele acha que ele vai ser assaltado, ele acha que tem lixo na rua, ele basicamente acha que o que o pessoal ruim. pensa que vai encontrar aqui no Brasil quando chega aqui, muitas vezes, né? É muito parecido. E depois esse filme vai desconstruindo tudo isso e, obviamente, no final é tradicional, ele desiste de ir pra ele Milão. Aprende, e se apaixona porque é uma coisa mais carnal, mais pessoal, das pessoas, da mama, que convida pra tá lá, sabe? Então, é muito isso. No norte você consegue sentir mesmo aquela coisa, como eu falei, eles são muito individualistas. É até para quem conhece, para quem já conheceu um pouquinho de como funciona a política lá na Itália, existe um partido, literalmente chama Lega Nord, que eles não têm plataforma. A plataforma deles é vamos separar o norte do sul. Vamos jogar uma bomba no sul. Vamos separar o norte do sul. Até o prefeito de Milão recentemente foi eleito pela Liga Nord e assim, é muito essa ideia. Eles têm muito essa coisa de separar primeiro o norte, entende? Eles literalmente, eles acreditam no fundo do coração que se separasse o norte do sul, aquela regiãozinha ali de Vêneto e Emília-Romagna juntas iam ser um dos países mais potentes da Europa, ia ser uma potência mundial. Então rola muito essa coisa. No sul, eles têm um clima muito mais parecido. Eles têm uma cultura muito mais parecida com o Brasil. É uma cultura muito mais visceral. É uma coisa de pele. Eu sou do Rio e fiquei no sul. Tipo, é muito uma coisa de pele, absurda. Das sensações e o pessoal se joga mesmo nas coisas, entende? Fora as praias maravilhosas que tem no sul, que as pessoas que vão pra Itália... Eu fico muito frustrada. Frustrada não, eu sinto pena quando a pessoa vira pra mim e fala: você morava na Itália? Eu fui pra Itália uma vez. Eu falei: que cidade você conheceu? Eu conheci Florença, Milão... Milão e Veneza. Veneza. Eu fico, Veneza é linda. Cara, você não conheceu nada. Veneza é linda, mas se você conheceu Florença, Milão e Veneza, desculpa, não conheceu. Não conheceu a Itália. Nada. Perdão. Nossa. Perdão. O sul da Itália, e ninguém vai. Aí eu falo: não, eu tava no sul. As pessoas falam: eu fui a Nápoles. Eu falo: gente, vai no centro do Rio de Janeiro aqui que você foi a Nápoles. É a mesma coisa. Você tem que ir mais ao sul, na Calábria, na Sicília. Tem praias paradisíacas, mas o turismo não é incentivado lá por... Na cidade onde eu morei na Itália, em Tiene, eles falavam que Nápoles era tipo o lixo da Itália, tipo, era literalmente lá a basura. Tipo, o apelido da cidade. Então, assim, eu me senti em casa. Do Rio de Janeiro, eu me senti em casa em Nápoles, no bom e no mau sentido. Né? No bom e no mau sentido. Você fica naquele alerta, assim, parece que qualquer coisa pode acontecer, o trânsito é caótico. O napolitano é muito... brasileiro parece que foi construído pelos napolitanos. É meio tipo os brasileiros ruins, né? Foram construídos pelos napolitanos. Mas brincadeiras à parte, assim, uma coisa de repente é uma boa para você começar a decidir para onde que você quer ir, né? Para onde que você quer começar esse processo e qual é que lugar que você vai escolher da Itália para morar, porque assim como no Brasil tem diversas diferenças culturais, parecem países diferentes, às vezes você vai de uma cidade para outra, de um estado para outro, a mesma coisa acontece entre as regiões da Itália. Nossa, é muito diferente. E mesmo assim, e não falando nem de sul e norte, se você em Pescara é completamente diferente de Nápoles, que é completamente diferente de Palermo, que em Palermo é completamente diferente do resto da Sicília.
se você for prestar atenção. E até Veneza e Vicenza e Verona são completamente diferentes uma da outra, quanto mais de Milão. Então, assim, existem muitas diferenças e assim, assim, olhando de cima, de um jeito assim bem superficial, se você prefere tá imersa numa cultura que é mais aquela cultura alto-europeu, sabe? Aquele mais europeu do norte. Aquela coisa mais inglesa, mais talvez até um pouco nórdica, até um pouco sueca, assim, aquela coisa frio e cada um por si, e cada um se virando, e muita liberdade individual. O norte talvez seja uma melhor opção para você. Agora, se você ter orgulho de ser brasileiro, né? Se tem aquela coisa do visceral, de querer conversar com as pessoas, e você quer ver todo mundo sorrindo, norte não vai ser uma boa opção para você, vai ser melhor você conhecer o sul. Eu queria falar duas coisas antes da gente terminar esse vídeo, que é basicamente, assim, conhecendo de cidadania, eu entendo qual é a tua lógica agora que você está pensando, vou pro sul, vou pro norte. Você já deve saber que ao fazer o processo durante esses 3 meses, você tem que esperar, você não pode trabalhar, né, legalmente. Então, a boa dica é exatamente o que eu fiz. A boa é você achar um comune no sul para você fazer o seu processo, porque você vai ser muito mais facilmente, vai se adaptar muito mais facilmente, vai ser muito mais bem recebido, talvez, e para procurar emprego, realmente não tem o que falar. O sul tá bem... Tá numa situação bem tá bem complicada. precário. Não tô aqui querendo defender o sul como o paraíso. Uma vez eu fiz um post falando o sul é um paraíso. As pessoas entraram fazendo um comentário, você é maluca, o sul é uma merda. Eu falo, cara, é justamente esse preconceito que eu tô querendo quebrar. Não tô dizendo que tem emprego pra caramba no sul, não tô dizendo vá morar no sul para sempre. A gente tá falando de cidadania italiana. Em cidadania italiana, vá pro sul. É um dos melhores lugares pra você fazer o processo. O único emprego que eu arrumei na Itália foi no Centro-Sul, foi em Pescara. Foi bem legal, eu não fiquei muito tempo, mas foi bem divertido. E assim, é uma coisa... Cara, você tem que pegar, não adianta, você tem que pegar a experiência de tanto do norte quanto do sul. A menos que o sul não tá muito bom para emprego, a menos que de repente você trabalha com a internet, você não precisa, né? Você não precisa estar geograficamente é o melhor dos dois Trabalhar mundos. na internet é bom. Aí você traz, você tem uma fonte de renda que não depende de onde você tá. Se de repente você fala inglês bem, se você manda bem no inglês, ou se você já manda bem no italiano, você pode fazer tradução pela internet. Se esforce para levar o seu trabalho para a internet. Dizem que tem um negócio chamado YouTube. Upwork, YouTube, tem tantas Conhece? coisas que você pode... Conhece um tal de YouTube? Você pode aprender, você pode ganhar Você tá dando dinheiro, tá sabendo? Então, assim, é muito uma coisa... Monta um plano. Eu acho que foi o grande erro que eu cometi quando eu fui, é que eu fui meio, tipo, caramba, A gente vai falar ter um disso neném. no próximo vídeo. Mas foram os nossos boa. No próximo vídeo você vai saber mais sobre Se inscreve aí as logo para besteiras ser que a gente avisado do fez. próximo vídeo que vai subir. Deixa seu comentário, sua curtida. Se você não curtiu, deixa sua não curtida. E, de preferência, compartilhe com seus amigos, que a gente ainda tem muitas dicas para dar. Até o próximo vídeo.